Olá! O vídeo de hoje será sobre o casamento. Ele se tornou coisa de rico? Está em declínio? Por quê? E qual o impacto disso para a sociedade? Em Esquerda Caviar, tentei mostrar como as ideias progressistas da elite acabam produzindo efeitos negativos, normalmente na vida dos mais pobres. Não é uma tese minha, tampouco nova. O médico britânico Theodore Dalrymple, por exemplo, tem vários livros sobre o impacto das ideias moderninhas na vida do povão, assim como Chesterton antes dele. Christopher Lasch, A Revolta das Elites, também foi nessa linha. E Charles Murray, em Coming Apart, fez um relato chocante de como a elite e povo criaram mundos separados, dependendo do CEP. Um dos fenômenos que ilustram isso é o casamento. A fundamental instituição social que permite mais segurança e felicidade para os filhos vem sofrendo abalos ao longo do tempo, mas não em proporção igual entre ricos e pobres. Se é a elite que mais cospe no casamento, em teoria, é o povo que mais se afasta dele na prática. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Eis a mensagem dessa elite progressista. Em um recente artigo na The Spectator, a respeitada revista britânica, Ed West trata do assunto, tendo a Inglaterra como palco de análise. Mas certamente não se trata de um caso particular ou isolado. West defende que o casamento pode estar fora de moda, mas apenas no andar de baixo da sociedade. Se o povo ficou feliz com a notícia do casamento do príncipe Harry com a atriz Meghan Markle, isso é sinal de que ainda há esperança. Mas, infelizmente, não temos visto a mesma empolgação e voto de confiança no futuro quando é para os mais pobres casarem entre si. Diz o autor em defesa da importância do casamento. Abre aspas. O casamento não é fácil e nunca foi, como Harry saberá de sua própria infância. No entanto, as pessoas sempre aceitaram que as uniões conjugais e as famílias estáveis tornam a sociedade mais saudável, mais feliz e mais próspera. E por isso que os celebramos tão publicamente e sempre o fizemos. Fecha aspas. Hoje em dia, porém, o casamento está ameaçado e quase metade dos filhos nasce de pais separados ou que nunca casaram. O dado chocante, contudo, esconde um detalhe essencial: a grande divergência entre ricos e pobres. Para os mais ricos, as taxas de casamento são mais elevadas e continuam basicamente parecidas com o que eram no passado. É nas classes sociais mais baixas que as mudanças realmente ocorreram. E isso em apenas uma ou duas gerações. De acordo com um estudo da própria revista Spectator, alguém do topo da pirâmide tem 48% a mais de chance de ser casado do que alguém do fundo dela. Um diretor de empresa ou um professor universitário tem uma probabilidade bem maior de ser casado do que um torneiro mecânico ou um faxineiro. Na virada do século, esse ato era de apenas 22%. Eis aí uma das mais gritantes formas de desigualdade. E essa sim deveria incomodar a esquerda igualitária. Afinal, vários estudos empíricos já comprovaram como famílias estáveis são importantes para o futuro dos filhos, para seu sucesso profissional, para mantê-los longe das drogas, da depressão, de abusos sexuais, etc. West apresenta algumas possíveis causas para o problema. Os números para a proporção de filhos nascidos fora de casamento raramente aumentaram acima de 5% na era vitoriana, até a década de 1960. Então, as coisas começaram a mudar, e muito. Na época do casamento do príncipe Charles com a Lady Di, em 81, era 13%. Desde então, quase quadruplicou. E o declínio do casamento foi muito mais pronunciado, como eu já disse, nas áreas da classe trabalhadora do que no meio da Inglaterra Central. A Marriage Foundation descobriu recentemente que 87% das mães de grupos de renda mais alta estão casadas hoje, em comparação com apenas
24% das do outro lado da escala social. Dei uma olhada nesse gráfico. É espantoso. A proporção de nascimentos fora do casamento simplesmente explodiu. Não dá para negar o fenômeno. O que o autor mostra, em outras palavras, é a hipocrisia da classe mais alta, que despreza o casamento com palavras, mas o preserva na prática, afetando negativamente os mais pobres com suas ideias avançadinhas para a frentex. West argumenta, abre aspas, o casamento está em forma muito saudável para a classe média alta. Na verdade, para toda a sua política progressista, a alta burguesia é altamente conservadora em seu comportamento. Mesmo na parte muito liberal de Londres, onde ele mora, onde moro, poucas pessoas vivem o que o Channel 4 costumava chamar de estilo de vida alternativo. Claro, a maioria das mães volta para o trabalho depois que seus filhos entram em educação em tempo integral. Mas as escolas locais também dependem de pais voluntários, principalmente mães, para ser a cola social segurando tudo junto, assim como suas avós fizeram antes. Como um dos pais locais falou, observando a contradição entre o quão correto, de politicamente correto, as pessoas estão em suas políticas e quão tradicional em suas vidas, eu gosto disso por aqui. É como a década de 1950, não é? Pois é, pimenta no olho dos outros é refresco. Replicar um estilo de vida mais vitoriano, enquanto prega aos demais estilos alternativos, pode soar tolerante, cabeça aberta, moderninho, mas acaba influenciando a vida do andar de baixo de forma negativa. As classes governantes não estão pregando aquilo que fazem. Basta pensar na apresentadora global Fernanda Lima, casada, com 2 filhos, mantendo até onde tudo indica uma educação tradicional, enquanto apresenta o programa mais alternativo e progressista e libertino de todos, vendendo essa libertinagem, o hedonismo, o vale tudo, como se fosse sinônimo de liberdade. É lindo usar os outros como mascotes para ganhar dinheiro ou então posar de compreensivo. Mas na prática, os filhos dos ricos são protegidos desse universo bizarro enaltecido na telinha. O que explica então o hiato? Os conservadores apontam para o declínio dos valores da família, da parte moral, enquanto a esquerda aponta para questões econômicas. Tudo é material. West acha que há verdade em ambos. O modelo de welfare state, do estado de bem-estar social, certamente influi, pois quando casas populares são dadas antes para mães solteiras do que casais, as pessoas vão reagir a esses incentivos perversos. O próprio Estado acaba então incentivando o desmonte familiar em troca de benesses e privilégios do Estado. Mas há fatores culturais ligados à industrialização e ao estilo de vida moderno que dificilmente poderão ser alterados, pelo menos de forma radical. É complicado colocar o gênio de volta na garrafa. Além disso, o comportamento é fomentado de acordo com a realidade local, num círculo vicioso ou virtuoso. Conforme diz West, a diferença matrimonial está se ampliando o tempo todo porque a gravidez, o casamento e o divórcio são contagiosos. Se os amigos próximos ou os pares se separam, as chances de seu casamento acabar aumentam em 75%, de acordo com o estudo de 2010. As pessoas com amigos divorciados em seu círculo social têm mais do dobro de chance de se divorciar. Do mesmo modo, os homens não casados de classe média ainda enfrentam pressões sociais para fazer a coisa honrada, aquilo que é certo, e resolver a questão, não por qualquer pressão aberta, mas pelo simples exemplo de seu grupo de amizade. Para as famílias mais pobres, essa sensação de expectativa, de obrigação mesmo, diminui.
enquanto os mais ricos acumulam os benefícios financeiros de reunir recursos por meio do casamento. Afrouxar a pressão social, portanto, o estigma do homem que engravida a mulher e pula fora, ou da mulher que resolve ser mãe solteira, certamente contribui para o aumento dos divórcios e filhos fora de casamento, alimentados ainda mais numa era de egoísmo e hedonismo, em que filhos são considerados muitas vezes fardos insuportáveis. Mas, novamente, no topo da escala social, a pressão ainda é bem maior, apesar de toda a retórica dos formadores de opinião. E os efeitos disso são evidentes. Os problemas se acumulam, especialmente para meninos, diz West, quando eles não só não têm uma figura paterna, mas também todos os outros em seu círculo social não possuem essa figura paterna. Mesmo quando as famílias de classe média se separam, as crianças estão mais isoladas dessa explosão e mais propensas a ter modelos positivos para substituir um pai e muito menos propensas a serem ameaçadas por um homem violento e sem vínculo familiar. Isso é politicamente incorreto, mas é um fato. Isso torna o jogo da vida, sempre distorcido contra as crianças mais pobres já, uma solução completa, ou seja, ela fica numa armadilha eterna. Muito difícil de sair dela. Como remediar? Eu não sei. E não há uma só resposta. Com certeza, a desvalorização que o casamento tem tido no campo das ideias em nada ajuda. Feministas têm um grau de responsabilidade nessa configuração atual bem elevado, ao demonizar o matrimônio, tratado como um esquema de luta de classes marxista, com o marido na figura de opressor e a esposa na figura de vítima oprimida. Os mecanismos perversos de incentivo do estado de bem-estar social, como eu já disse, tampouco ajudam. West conclui: quanto o governo liga para isso? A resposta é não muito. Cerca de uma década atrás, David Cameron disse que seria o líder mais pró-casamento que os Tories, os conservadores, tiveram em sua vida. Mas seu entusiasmo esfriou rapidamente. É improvável que o Jeremy Corbyn, o socialista, esteja falando sobre valores familiares. O que é uma pena, né? Porque o verdadeiro guerreiro da justiça social ficaria obcecado com essa questão, se ele realmente reconhecesse o impacto disso na vida dessas pessoas. O casamento está se tornando um item de luxo, eis a conclusão de West. Uma tendência que provavelmente causará desigualdades cada vez maiores nas próximas gerações. Qualquer governo que esteja genuinamente preocupado em ajudar os que estão no fundo deve pensar sobre o que poderia fazer para tornar o casamento acessível para mais gente e não para menos gente. Podemos todos divergir sobre as soluções propostas, mas não sobre o problema em si. Ele existe, ele é muito real e concreto. E tem aumentado. Famílias desestruturadas, especialmente entre as classes mais baixas, têm usurpado das crianças a possibilidade de um futuro melhor. Simplesmente ignorar isso e tratar a questão como paranoia de reacionário, carola, é o cúmulo da insensibilidade para com essas crianças. Recomendo, por fim, o livro What is Marriage, de Girgis, Anderson e George, que traz reflexões excelentes sobre esse assunto. Os autores sustentam que uma união completa entre o homem e uma mulher é boa em si mesma, mas que é o seu elo como o bem-estar social das crianças que torna o casamento um bem público que deve ser reconhecido e estimulado pelo Estado e pela sociedade. É o que chamam de visão conjugal do casamento, em contrapartida a essa visão revisionista que temos visto, que chama de casamento qualquer união emocional entre adultos, e até mesmo mais de dois adultos, né? O poliamor e coisas do tipo. Casamentos, segundo esses autores, sempre foram meios mais eficazes de se gerar crianças saudáveis, felizes e bem educadas. E a saúde da própria sociedade depende disso. Crianças saudáveis, afinal, felizes, geram sociedades melhores.
O livro não é sobre homossexualidade ou algo do tipo, muito menos homofóbico. Eles argumentam que mesmo sociedades antigas que tinham um certo apreço ou tolerância com a homoafetividade, reconheciam a importância do casamento. Tampouco é um livro em defesa religiosa do casamento tradicional. Os autores lembram que todas as culturas que prosperaram, pelo menos, defenderam essa fundamental instituição hoje sob ataque, a menos que seja o casamento gay, né? Infértil em si mesmo, que não produz crianças. Enfim, casamento é algo que deve ser valorizado, porque ele é fundamental para se produzir essas crianças mais saudáveis e seguras, em ambiente mais propício ao seu desempenho bem-sucedido na vida. Ignorar isso é realmente não ligar muito para o futuro dessas crianças todas e só olhar para o hedonismo e o desejo desses adultos cada vez mais egoístas que querem dar vazão a todos os seus apetites de forma curto-prazista, como se não existisse amanhã, e dane-se as crianças. Vamos pensar um pouquinho nisso, porque está mais do que comprovado que união estável produz filhos melhores. E nós, como sociedade, desejamos isso.